Então, 91, vamos para a parte 2 do nosso vídeo, da nossa aula sobre Estado Novo e Era Vargas. Então, vamos lá. Mais uma folhinha para vocês. Lembrando que qualquer coisa não deu para ler, não deu para enxergar, ficou ruim na hora de pausar para copiar, manda um e-mail para mim que eu tiro uma foto e mando para você. Tá bom? Então, vamos lá. Já falamos do onde, já falamos do quando, já falamos do porquê que a Era Vargas aconteceu. Agora a gente vai falar sobre o como esse período de 30 a 45 ele se desenrolou aqui no Brasil, tá? Então, vamos lá. Governo provisório, primeira etapa, né? Lembrando, 30 a 34. Primeiro estágio do período de governo de Getúlio Vargas. Primeira coisa que ele vai começar a fazer, ele vai começar a centralizar o poder nas mãos dele, nas mãos da presidência da República. E como é que ele pode fazer isso no primeiro momento? Ele vai fechar o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o órgão, a instituição pública que formula as leis, que auxilia o governo no seu mandato. É aquilo que a gente fala, já falei para vocês várias vezes. O nosso governo ele não é regido exclusivamente pelo presidente. Existem várias pessoas que governam o Brasil junto com ele. Ele sozinho não manda em nada, tá? Ele sozinho não faz nada, ele só esquenta o banco da cadeira, mais nada. Ele governa junto com outros políticos, outros parlamentares, assim como os governadores, os prefeitos, vereador, senador, deputado federal, estadual, enfim. Cada cargo político, nenhum deles manda sozinho. Todos eles precisam de outras pessoas dentro da esfera política do Brasil para poder conseguir transformar alguma coisa de uma ideia para uma prática, para uma ação. Ok? E o que Vargas queria fazer? Exatamente acabar com isso. Ele queria que as ideias dele se transformassem em ações sem ter ninguém no meio para interferir nesse processo. Ficou mais fácil de entender assim? Então vamos lá, de novo. Ele queria pegar as ideias dele e sem nenhuma interrupção no meio, tá? Daqui para cá, e se transformar essas ideias, esses pensamentos em ações, em atitudes práticas. Ele não queria o quê? Oposição. E aí, para fazer isso, ele centraliza o poder na mão dele, fechando o Congresso Nacional. Vamos lá. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai transformar os governadores estaduais, eles vão ser retirados do poder e vai ser colocado no lugar desses governadores estaduais interventores federais. Quem são esses interventores federais? São pessoas que são eleitas, que são colocadas nesse cargo por Getúlio Vargas, e eles vão fazer a mesma coisa que o governador faz. Qual é a diferença? Eles não foram eleitos pela população daquele estado. Eles são colocados ali a mando do presidente, fim. Então, essas pessoas que são interventoras federais, elas não estão ali pensando nos benefícios daquele estado, das necessidades daquele estado, daquela população. Eles estão ali obedecendo ordens diretas do presidente. Eles estão ali a mando do presidente da República, aqui no caso, Vargas. Fácil? Então, vamos lá, seguindo. O que vai acontecer aí? O tempo vai passar, a galera não vai ficar muito feliz com isso, obviamente. Em particular, o estado de São Paulo vai se revoltar de forma pesadíssima com relação aos interventores estaduais, interventores federais, perdão. O que vai acontecer? Eles vão rechaçar o interventor federal que vai ser enviado para São Paulo, porque eles vão alegar que eles não elegeram esse cara, eles não colocaram esse interventor estadual, interventor federal lá porque eles queriam, né? Foi o presidente que deu a louca na Chapeuzinho e resolveu colocar o cara lá. E não conseguem enxergar esse interventor como um representante da vontade do povo de São Paulo. Isso vai degringolar no que a gente conhece como Revolução Constitucionalista. Ela vai acontecer em 1932 e é ela que vai fazer com que o governo de Vargas seja literalmente forçado a fazer uma nova Constituição, tá?
essa revolução constitucionalista, ela vai sair do caráter ideológico e vai literalmente para as ruas. Ela vai tomar proporções armadas, tá bom? Vai haver um conflito entre a população paulista e o governo federal. Eles vão ter conflitos civis, tá? Esse conflito vai durar em torno de 3 meses. Infelizmente, esse levante paulista vai ser sufocado, eles não vão conseguir levar isso adiante, mas a sementinha ali de necessito de uma nova Constituição já tinha sido plantada, tanto que não demorou muito tempo e a nova Constituição foi promulgada, a Constituição de 34, 2 anos depois. Beleza? Então vamos lá. Já falamos sobre a centralização do poder, falamos do fechamento do Congresso, falamos da substituição dos governadores estaduais por interventores federais, tudo isso no governo provisório, tá? Falamos dessa revolução constitucionalista entre paulistas e o governo federal, o que aconteceu, o que eles pediam e qual foi a resolução disso aí. Isso tudo vai acontecer dentro do período de governo provisório no Brasil, desses 4 anos aí, de 30 a 34. Tá? Então, vamos lá. Saindo disso, a gente tem a outorga, né? A aprovação da Constituição de 1934. Essa Constituição, ela vai mudar muita coisa aqui no Brasil, muita coisa mesmo, tá? E muitas coisas boas, porque pela primeira vez em muito tempo a gente vai ter uma Constituição que vai olhar em particular para a população brasileira, né? Vai ter uma mudança muito grande em relação particularmente à questão de trabalho, à questão das mudanças que precisam ser feitas para que essa população urbana, que são os trabalhadores que eram mais sacrificados, eles eram muito mais sofridos com o governo, tivessem direitos. Outra coisa que vai ser muito bacana nessa Constituição de 34, vai haver o sufrágio feminino. Eu sei, é uma palavra muito difícil, sufrágio é uma palavra muito complicada, dificilmente você vai ter ouvido falar antes de mim. O que é o sufrágio feminino? É o voto. A partir da Constituição de 34, as mulheres foram autorizadas a votar. Elas começaram a ter voz dentro da política, a votar e a se candidatar. Isso que era o mais legal. Agora nós podemos ter mulheres se candidatando a cargos políticos dentro do governo brasileiro. Outra grande mudança, o voto passou a ser secreto a partir da Constituição de 34. Isso dificultou e muito a mudança do voto de cabresto. Você tinha que ter, antes você tinha a confirmação ali na hora de que o cara cumpriu com a parte dele em votar no candidato que você queria. Se ele não tivesse cumprido, ele tomava uns tapas na cara quando ele saísse de lá da zona eleitoral. Agora, é como a gente tem hoje quando você vai com seu pai ou com a sua mãe ou até você mesmo vai lá votar. O que vai acontecer? Você vai entrar na parte da eleição da urna, ela tem uma divisão de papelão, e você aperta os números, o pessoal que está de fora só ouve o barulhinho do pipipi do número. Eles não sabem em que número você está votando, nem o presidente de sessão sabe em que você está votando. Então você pode muito bem falar com o camarada lá, não, tamo junto, vamos lá, vou votar em você sim, vou lá, tu leva santinho na hora da eleição e tudo para dizer que vai votar no cara. E chega lá na urna, você vota em outro cara. E aí quando você saiu de lá, e aí, votou? Votei, tô contigo aqui, parceiro. Votou nada, mas ele não vai saber, ele não tem como ele saber se você votou nele ou não. Isso dificulta e muito o voto de cabresto. Foi, inclusive, essa a intenção do voto ser secreto. Tá bom? Então, deixa eu ver o que mais que tá faltando, que a gente falamos da Constituição de 34, a Revolução Constitucionalista. Vamos falar dos direitos trabalhistas que também estão inclusos nessa Constituição de 34, como a jornada de trabalho será até 8 horas, descanso remunerado, férias e 13º. Fantástico, né? Os empresários estavam torcendo o pâncreas para não esboçar nenhuma emoção, mas os trabalhadores que eram oprimidos nessa época, a galera comprou rojão e fez churrasco no nome de Vargas nesse momento. Isso aí com certeza. Brincadeiras à parte, vamos pegar exercício da apostila, porque sim, porque a gente vai fazer exercício da apostila com toda certeza, porque se não fosse isso, não seria eu. Não seria a Karen que está dando aula para vocês.
Então vamos lá. Na apostila, módulo 1, página 316, 317, 323, 324 e 325. Então, estou passando hoje, segunda-feira, para vocês, a nossa próxima aula, que é um tempinho só, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre esse exercício e na semana que vem a gente vai falar sobre as duas etapas finais do período de Era Vargas, que é o governo constitucional de 34 a 37 e o período de Estado Novo de 37 a 45. Tá ok? A gente se vê daqui a pouco.